Olá, voltamos com o segundo bloco do programa A Cidade. Eu sou o Denis Vassalo, recebendo hoje o professor, escritor, empresário e teólogo Ricardo Lengruber aqui em nossos estúdios. Ricardo, no primeiro bloco a gente falou desse cenário horroroso da política nacional. Infelizmente, né, Denis? Infelizmente. Agora, não saindo, ainda falando sobre isso, se a gente estava falando aqui da situação do Temer, a situação da política, quando veio em 2008 aí, Dilma Rousseff, PT... E a gente comentou de Ciro Gomes, e ele também deu uma declaração, calma, que está alinhada com o que você falou. Calma que ainda vai piorar. Na saída de Michel Temer, quem assume, Rodrigo Maia. Já claramente pactuado com N acordos que a gente sabe dos quais a oposição vem reclamando e a população vem questionando muito. A reforma trabalhista já passou, sancionou, já está aprovado. Agora, a questão da reforma, por exemplo, na educação, o ensino médio, mudar um pouco de assunto, direcionar a educação. Como que você analisa? Eles estão fazendo campanha em televisão, dizendo que agora simplificou, porque agora vai direcionar mais para o que o aluno quer. Você, como dono de escola, empresário, professor, como é que você enxerga isso? Já que quando a gente terminou o primeiro bloco, você falou que quanto menos as pessoas souberem de política, melhor para quem está lá. Quem tem esse tipo de política maléfica. Então isso chega a ser bom para eles, e eu disse que eu ouço isso já há muitos anos, né? Você com certeza também já ouviu muita gente falar isso. Como é que você visualiza essa situação? Você acha que nós estamos no caminho de uma educação operária, com essa situação de tudo se tornar profissionalizante? Na verdade, Denis, você me permita voltar só um pontinho antes da gente chegar na questão das reformas que estão sendo propostas para a educação, para dizer o seguinte. Existe, obviamente, uma economia global que tem interesses muito importantes, né, em todos os cantos do planeta. E o Brasil, com 205 milhões de habitantes, com uma economia razoavelmente grande, entre as 10, 15 maiores economias do mundo, certamente ele é olhado com bastante atenção. Então há determinados interesses de natureza internacional, e aqui não tem nenhuma teoria da conspiração. Estou falando do setor de petróleo, do setor de energia, do setor de automobilismo, de indústria automotivo, melhor dizendo. Estou falando do setor de educação, inclusive, que hoje experimenta um boom de grandes grupos, corporações que trabalham na área de educação como negócio, com capital aberto nas bolsas de valores, etc, etc. Esses interesses, Denis, eles não conseguiriam aprovação do Congresso e do governo brasileiro da forma como o governo vinha sendo conduzido. Observe, não estou aqui fazendo um juízo de valor, se é positivo ou se é negativo a forma como vinha sendo conduzido, mas não conseguiria. Com o processo de impeachment, se abriu uma janela para que um governo não eleito conseguisse levar à frente determinadas reformas. A reforma da Previdência, que interessa diretamente ao setor bancário nacional e internacional, ela não passaria num Congresso legitimamente eleito e que tivesse, digamos assim, a pressão popular acontecendo. Um governo federal legitimamente eleito não conseguiria fazer isso. A reforma trabalhista, a mesma coisa. Não é muito diferente o que acontece, por exemplo, com as reformas na área de educação. Eu trabalho e atuo no Conselho Municipal de Educação em Friburgo, trabalhei na Secretaria Municipal de Educação, procuro acompanhar as políticas públicas de educação, e o que eu percebo claramente é que o atual governo está atropelando determinados fóruns, determinados grupos que pensaram sistematicamente ao longo dos 15, 20 anos a respeito de políticas públicas de educação. Então, sendo bastante específico naquilo que você me perguntou, a reforma do ensino médio, ela tem uma boa propaganda. Ela parece algo positivo na medida em que ela oferece para a garotada as condições para escolher, por exemplo, entre ciências humanas, ciências da natureza, cursos profissionalizantes, área de linguagem, são 5 áreas no total. A pergunta que eu faço, e faço para o telespectador, faço para os jovens que estão na escola e os jovens que não estão na escola, é a seguinte:
Uma pessoa com 15, 16 anos, ela tem condições, eu não estou me referindo a condições intelectuais, condições cognitivas, de inteligência, de fazer escolhas, mas será que ela já tem o repertório necessário na sua caminhada para ela conseguir discernir, definir aquilo que vai segui-la durante toda a sua caminhada de vida? Uma outra coisa, Denis, é importante que nós tenhamos cursos profissionalizantes com bastante competência técnica? É claro que sim, mas sem as ciências humanas, as ciências sociais, a filosofia, as linguagens, nós não conseguimos uma eficiência e uma profissionalização de qualidade sem esses elementos que são o conhecimento crítico da realidade. Porque são etapas de construção. Exatamente. São etapas de construção. A educação básica e o ensino médio o fechamento da educação básica se propõe exatamente a isso. Isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade mundial, não é? Mesmo aqueles países em que há uma alta profissionalização na escola, no processo de escolarização, vou te dar aqui como exemplo a Coreia do Sul, que é um exemplo que todo mundo gosta de utilizar. É verdade. Mas é verdade também que aquela sociedade, dentro de casa, nas ruas, nas praças, possui equipamentos culturais capazes de dar o subsídio que a escola pode dar um pouco mais de refresco com relação a isso. Não é o caso da sociedade brasileira. Estamos longe. Nós estamos numa sociedade em que a escola tem sob sua responsabilidade a formação intelectual, a formação profissional, mas também a formação humanista como um todo. Então, por isso que eu olho com muita desconfiança e muito descrédito esse tipo de reforma. Isso pelo ponto de vista ideológico. Agora, uma questão prática. Ano passado nós tivemos a votação de uma PEC, né, uma emenda à Constituição, que alterou o orçamento do governo federal, limitando os gastos públicos, inclusive na área de educação, que fará com que nos próximos 15, 20 anos, o investimento real, efetivo em educação tenderá a diminuir. Se hoje, com 2.400 horas no ensino médio, nós não conseguimos ter um ensino médio de qualidade na escola pública brasileira, como é que com 4.200 horas propostas, praticamente o dobro, nós vamos conseguir nos próximos anos melhorar a performance desse ensino médio? Outra coisa, a garotada que chega no ensino médio, às vezes com um pouco mais de atraso na sua idade, já está trabalhando. Esse menino não pode estudar durante 7, 8 horas por dia, porque ele precisa trabalhar e ele precisa ajudar a sua família. É o ideal? Não é o ideal, mas é isso que acontece. Resultado, ele vai abandonar a escola. Então, o que parece bom, na prática, a mim, sem querer ser pessimista, vai sair muito mal. Então, será que não dava para equalizar isso? Quando eu iniciei a pergunta, foi para dizer isso. Tornar o Brasil, novamente, que já passamos por essa etapa, são jovens operários. Porque não tem como a pessoa trabalhar, é bacana trabalhar e arrumar um emprego, trabalhar e pagar a faculdade. Isso não funciona, porque não existe. Perdeu-se a construção da pessoa poder, é isso que você falou mesmo, a pessoa poder discernir e falar assim, não, isso aqui é bom para mim. São coisas que a pessoa não entende. O porquê que eu estudo arte na escola se eu não quero ser artista? O porquê que eu estudo filosofia se eu não quero ser filósofo? Mas isso tudo construiu as grandes mentes que são admiradas. O que a gente precisa entender, Denis, em termos de educação, é que o currículo da escola, é claro que ele precisa sofrer modificações, atualizações e permanentemente ele precisa ser revisitado, revisto, refeito. Mas é verdade também que existem colunas no saber humano, na cultura humana como um todo, a história, os idiomas, as artes, a filosofia, a matemática, as ciências, a física, a química, ou seja, são conteúdos básicos, eles são basais, eles são a base sobre as quais a gente constrói e, acima de tudo, a gente tem possibilidade de inovar. A grande questão, Denis, é que, infelizmente, o Brasil, historicamente, ele fez uma escolha equivocada, não é? Ele segregou a sua população e a população mais privilegiada do ponto de vista econômico, a escola é melhor. E a população menos beneficiada economicamente, a escola é pior.
com isso, o abismo entre pobres e ricos no país tende cada vez mais a aumentar. Se a gente acredita na educação como uma forma de superação de obstáculos, superação de dificuldades de uma sociedade, a gente precisa pegar a massa dessa população e não simplesmente profissionalizar para colocar na frente de um computador trabalhando nos próximos 40 anos, 49 anos com a reforma da Previdência. A gente precisa entender que esse indivíduo precisa, além de saber trabalhar com aquela máquina, inventar coisas novas, criar aquilo que ainda não existe, que eu não sei nem para que lado está. Né? Com tecnologia, com inovação, as coisas mudam de uma forma tão acelerada que é importante a escola dar conta disso. E da forma como a coisa está organizada, infelizmente, isso não vai acontecer. A gente estamos falando aqui, nos referindo à reforma no cenário nacional. Você falou que participa aqui do Conselho de Educação de Nova Friburgo. E aqui nós tivemos muitas greves na época do governo de Rogério Cabral, tivemos passeata no Alberto Brown, reivindicação, e agora a gente tem aí o Sindicato dos Funcionários Públicos do município dizendo que estão em estado de greve. Houve uma conversa entre o CEP e a Prefeitura Municipal, se eu não me engano, há 15 dias atrás, alguma coisa assim, uma reunião no gabinete, e o CEP falou que não foi atendido ainda. O prefeito falou que a conversa foi proveitosa, mas como que você vê esse cenário da educação municipal agora? Olha, eu falo isso com muito cuidado, com muita cautela e com muito respeito acima de tudo, porque essa é uma área que envolve milhares de pessoas na cidade. E é uma área que eu conheço, exatamente, são mais de 20 mil alunos, são mais de 3 mil profissionais, né? E direta e indiretamente eu diria que mais da metade da população de Nova Friburgo está envolvida com a educação pública municipal. São mais de 130 unidades escolares, enfim, os desafios são imensos. O fato é que há restrição orçamentária. Em outras palavras, tem pouco dinheiro para poder dar conta da responsabilidade que o município tem. Eu vou te interromper, vou chamar o intervalo, na volta a gente continua falando sobre educação aqui no município. Eu volto já já.